Olá amigos da TV10, está no ar mais um programa Revista Eletrônica, estamos ao vivo, agora 16 horas e 49 minutos. Já havíamos anunciado que estaríamos recebendo a Magda, presidente do Conselho, e também o Levi da Receita Federal, para que a gente pudesse explicar um pouco melhor algumas alterações em relação às doações, referentes ao imposto de renda, às entidades assistenciais. Mas enfim, será um programa debatido aqui com mais informações, você vai poder se preparar aí para quem ainda não fez a declaração de imposto de renda, e nós estaremos discutindo com os dois convidados ao vivo. Lembrando você que você pode participar, TV10 Assis, aí está, tv10assis@gmail.com, mande as suas perguntas por e-mail, nós estaremos levando aqui as perguntas aos nossos convidados e, como sempre, você participando de forma interativa conosco. Primeiro eu vou cumprimentar os convidados. Eu quero agradecer ao Luiz Mauro Levi, que é chefe da Receita Federal da região de Assis. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade, num momento muito importante, para a gente possa esclarecer a respeito da declaração de ajuste. Muito obrigado. Bom, eu também quero mais uma vez agradecer a Magda, que é a presidente do Conselho da Criança e do Adolescente aqui da cidade de Assis, que vive um momento importante. Esse momento das doações pode determinar o ano das entidades assistenciais. O Conselho espera muito por isso. Obrigado por vir ao programa mais uma vez, Magda. Bom dia, boa tarde, obrigado a você. Realmente é um período que, para nós, de bastante expectativa. Bom, vamos começar falando sobre... Eu já tive aqui, já recebi em outros anos, tanto a Magda como o pessoal também do Rotary, que participa se empenha nesse projeto para que as doações aconteçam. Nós, de uma forma leiga, explicamos que a doação que as pessoas fazem de forma direta às entidades, não há nenhum adicional, não há custo, não vai se fazer nada além do que já teria que se fazer, ou seja, um percentual do imposto de renda ele pode ser direcionado às entidades, nominando essas entidades, para que isso vá direto a essas entidades que participam do dia a dia do nosso município. E eu vou começar perguntando exatamente isso com a Magda. Essas doações, como elas acontecem, para que o nosso telespectador possa entender de uma forma correta, como elas acontecem de forma direta. Qual é o objetivo dessa campanha exatamente de levar essa receita do imposto de renda direto a essas entidades? Então, José Luiz, a gente tem que esclarecer que este ano mudou algumas coisas. Certo. O que mudou? Nesse período de 1º de janeiro a 30 de abril, as pessoas não têm como fazer a doação para a entidade, diretamente para a entidade. Certo. Como que ela tem que fazer? Ela tem que fazer a sua doação, fazer a sua declaração de imposto de renda e doar esse dinheiro para o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente do seu município. Certo. Então é diferente. Tá. Do dia 1º de maio a 31 de dezembro, aí sim ela pode fazer a doação para a entidade. Certo. Isso, assim, ela pode até doar esse 1º de janeiro a 30 de março, se ela quiser, só que ela não vai poder ser isento do seu imposto de renda. Tá? Ela faz a doação se ela quiser, mas... Direto à entidade. Direta à entidade, mas sem declarar isso no imposto de renda. Agora, se ela declarar, ela só pode fazer para o conselho. O que é esse dinheiro? O que significa para a entidade? É com esse dinheiro que as entidades elas conseguem sobreviver. Muitas pessoas acabam fazendo doações, como, por exemplo, eu vou doar uma cesta básica, ou vou doar roupas, ou até materiais eletrônicos. É importante? mas não paga água, não paga luz, não paga funcionário. E as entidades... necessidades diárias, dia a dia da entidade. Sim, as entidades também necessitam desse dinheiro para estar sobrevivendo, para pagar esse funcionário, para pagar as despesas que elas têm. Então, é muito importante esse dinheiro. Bom, eu acho muito importante a participação do Levi, como gerente da Receita Federal aqui de toda a região de Assis, porque é aquela história, eu já cansei,
por ser rotariano também, a gente já cansou de ouvir as pessoas acharem que ao fazer uma doação, ele tem, nesse caso, ele teria que pagar algo a mais, ele teria que colocar mais alguma coisa, e na verdade o que ele já vai fazer na declaração permite essa doação ao Conselho. Eu queria que você explicasse, até um pouco mais, de uma forma um pouco mais técnica, exatamente como funciona e como a Receita Federal vê esse tipo de procedimento. Perfeito, José. É o seguinte, a gente tem que, nesse momento, diferenciar duas coisas. A primeira coisa que foi lembrado pela Magda são os 6% que a pessoa pode doar do imposto devido. Aquelas que declaram na declaração completa, que fazem pelo modelo das deduções legais, conhecida como declaração completa. Esse 6% poderia ser doado no ano base, ou seja, do dia 1º de janeiro de 2012 até 31/12 de 2012. Tá. Isso estava limitado a 6% sobre o imposto devido. Tá. Há muita confusão entre imposto devido e o imposto que tem que ser pago. A pessoa pode perguntar, mas eu tenho a restituir, eu posso doar? Pode, porque esse 6% é sobre o imposto devido, que é a alíquota aplicada sobre a base de cálculo, tirado o imposto de renda que já foi retido, ou um mensalão, por exemplo, ou um carnê-leão, tá? É o imposto que sobra, esse é o imposto devido, tira essas deduções, sobra o imposto a pagar ou a restituição. Tá. Então, nesse período do dia 1º de janeiro de 12 até 31/12 de 2012, ela poderia doar 6%. Só que a pessoa não sabe, durante esse ano base, qual que é o valor exato desse 6%. Ele tem uma noção, principalmente os assalariados, né? Ele tem uma noção durante aquele ano base. A Receita, através de uma instrução normativa, abriu um precedente dizendo o seguinte: olha, a pessoa pode, durante o exercício, ou seja, no ano que ele for entregar a declaração, do dia 1º de janeiro, como foi lembrado pela Magda, até 30/4 de 2013, certo. Ou seja, durante o exercício, ele vai poder doar 3%, limitado aos 6%. Por exemplo, a pessoa durante o ano base 2012 doou 2% só. Ficou em dúvida, achou que podia doar mais e tal, e ele doou só 2%. Então ele tem uma folga aí de mais 4% para inteirar os 6%. Só que durante esse período do exercício, ou seja, janeiro até final de abril, ele só pode doar 3%, está limitado. Mesmo que a soma com 2 do ano passado, mais 3 agora, seriam 5. Tá. Outro exemplo, se ele doou 4 o ano passado, ele só vai poder doar 2 esse ano. Entendi. Tá certo? Fica limitado aos 6. Perfeito, limitado aos 6. Tá. E ela, como disse a Magda, o ano passado você poderia direcionar para a entidade. Esse precedente que foi feito de janeiro a final de abril, ele vai ter que doar direto ao fundo, tá? E esse fundo depois vai distribuir para as entidades. Tá. Essa distribuição acho que a Magda poderia falar melhor que eu. Tá. Então tem que deixar bem claro esses dois momentos, né? Isso é o ano base, janeiro a dezembro, e o período de janeiro até final de abril, que é outra coisa, limitada a 3%, sendo que a soma total tem que dar 6%. Não pode passar disso. Levi, eu vou aproveitar que você está aqui, porque você estava falando, a gente está falando sobre doação, a gente está falando sobre... Mas a gente tinha uma ideia, até pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, vamos dizer 10 anos atrás, que na verdade o imposto de renda, a imagem era aquela do leão mesmo, né? Que vem buscar e vem... Hoje parece que as pessoas lidam melhor com isso, já se preparam durante o ano todo. Eu acho que o número, aí você pode me dizer... o número de pessoas que realmente declaravam de forma certa o imposto deve ter aumentado muito, porque as pessoas começaram com a campanha, com campanhas e mais campanhas que foram feitas, e com o procedimento do dia a dia, ou seja, hoje você não faz praticamente nada se não tiver imposto de renda declarado. Você deixa de ter benefícios, deixa de ter algumas coisas da vida que você precisa ter. Essa relação realmente existe? Melhorou muito essa visão do que as pessoas têm do imposto de renda? Olha, eu acho que a própria imagem do servidor público mudou, né? Durante todo o servidor público hoje o nome está dizendo servidor. Então acho que esse contato dele com o contribuinte mudou muito, né? Tinha aquela imagem do servidor que não atendia bem, lógico, hoje ainda temos falhas, né? Mas melhorou muito essa imagem. E você nota que o contribuinte está se inteirando mais, está se adiantando, não está deixando para a última hora. Nós temos aí no universo da delegacia de Marília, que
tem um universo de 56 municípios, a gente tem um potencial mais ou menos de 150 mil contribuintes. Desses 150 mil, em torno já de 25% a 30% já entregaram a declaração. Desses já tem em torno de 2 mil que estão em malha, 17 mil já estão na fila de restituição, que começa agora em abril, maio, em junho, e o resto já com o imposto a pagar. Então, desses 25%, já temos aí quase 2 mil em malha, 2 mil pessoas. E até depois eu gostaria até de falar sobre esse assunto também, se você me permitisse. Claro. Mas essa relação de servidor com o contribuinte, da imagem da Receita, da imagem do serviço público mudou muito. Eu noto, eu completei agora 20 anos em janeiro de Receita, e a gente via o que acontecia em 94, a falta de informação também, o relacionamento do servidor com o público e o que é hoje. Né? Tá se tratando a Receita Federal como uma empresa que presta um serviço ao cidadão. O cidadão é nosso cliente, o cidadão que paga o nosso salário. Então, é essa imagem que a gente sempre faz reuniões e procuramos sempre ter esse objetivo, essa meta, esse projeto dentro da Receita. É muito interessante. Eu vou daqui a pouco detalhar mais sobre o imposto de renda com você, que eu acho que é um assunto que vai interessar para muita gente. A gente vai ter bastante pauta para isso. Agora, vamos falar de novo sobre o conselho. Eu tenho algumas dúvidas, né? Eu acho que o meu telespectador também tem. Você e o próprio Levi já citaram que essa doação que é feita, ela vai para o conselho. Muito bem, eu tenho certeza que a principal pergunta é: como é que vocês distribuem isso às entidades? Qual é a referência que vocês têm para dizer, vou mandar 5 para esse, 10 para aquele? Como funciona, Magda? Então, José Luiz, até pouco tempo atrás, o conselho ele fazia isso, vamos então distribuir. Tá. Bem, uma parte desse dinheiro, ela é separada já, que é obrigatório, isso é por lei, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, esse dinheiro tem que ficar uma parte para tratamento. Então, vamos supor, crianças que precisam fazer algum tipo de tratamento de drogadição. Então, esse dinheiro, ele é pago para essas crianças. Crianças que precisam, por exemplo, estar em abrigo, por algum motivo, precisa estar em algum espaço, também é pago. Criança que precisa fazer algum tipo de... até a viagem dessa criança até esse espaço, também é pago. Curso de capacitação para o Conselho Tutelar, para conselheiros de direitos. Esse dinheiro também é pago para isso. Um exemplo disto são os seminários que nós já é o 3º ano que vai ocorrer esse ano, que é em julho, que nós fazemos, e sempre estamos convidando pessoas para estar dando palestras, falando sobre a criança e adolescente. Então, esse dinheiro então é dividido para essas crianças que ficam em clínicas, para crianças que ficam em abrigo, para cursos de capacitação, tanto trazendo pessoas aqui para a CIS ou indo até fora fazendo esse curso, e para as entidades. Antes, nós distribuíamos para essas entidades assim, um valor X para cada entidade. Hoje, nós chegamos à conclusão que qual é a maior importância? É verificar o diagnóstico do município. Que tipo de diagnóstico que nós temos, o que dentro do diagnóstico que a CIS fez, que é o Conselho de Direitos está fazendo, e junto com o Rede Ciranta, o que mostra para nós a maior importância no município de Assis. Então, por exemplo, nós chegamos à conclusão que o maior problema em Assis hoje é o problema de drogadição, prostituição e gravidez precoce, né? E a situação do mercado de trabalho também. Então, para onde que nós encaminhamos esse dinheiro? Nós montamos um edital solicitando para que as entidades montassem projetos voltados para esta área, e aí sim nós distribuímos, que foi agora os 65 mil que nós distribuímos para 3 entidades que ganham o projeto. Certo. A gente acredita que assim nós estaríamos sendo honestos com o problema que existe no município. Não adianta a gente dar um dinheiro para uma entidade, por exemplo, não que ela não necessite muito, não que ela não faça um bom trabalho, faz um trabalho muito bem feito, mas, por exemplo, hoje nós não temos tantos problemas com crianças de creche, que tem aí a casa da menina, a casa da criança. Nós não estamos com esse problema. O problema é com a drogadição. Então, para onde que nós vamos investir? Na drogadição. Certo. Então, essa leitura que o Conselho, nesse momento, tem. Bom, vamos prestigiar nossos telespectadores. A gente
na minha idade, a gente precisa aprender a mexer com o... Eu estou procurando aqui as perguntas. Eu estava no outro, não estava achando as perguntas. Agora achei as perguntas aqui, que os e-mails estão chegando. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, gostaria de saber se é certo que se indicar a doação para alguma entidade da cidade, ele irá para o destino que indiquei. Bom, a gente já falou um pouco sobre isso. Então, Zé Luiz, eu até gostaria de esclarecer a essa pessoa que está perguntando o seguinte: se, para ela e para outras pessoas, se alguém fez alguma declaração do seu imposto de renda para alguma entidade, que procure a Receita Federal, porque hoje, este ano mudou, então não pode mais doar para as entidades. Eu sei de muitas pessoas que doou diretamente para a entidade. Esse ano não vai poder. Ela tem que procurar a Receita Federal. Se ela já fez a sua declaração de imposto de renda e já declarou isso, procura a Receita Federal para legalizar essa situação. Porque ela só vai poder se declarar isso na Receita, no seu imposto de renda para 2014 e não para este ano. Né? Já vamos aproveitar o Levi, então, tecnicamente, Levi, o que fazer? Perfeito. É o que eu falei no começo. Nós temos dois momentos, certo? Esse momento agora, do dia 1º de janeiro a 30/4, a gente só vai conseguir fazer essa doação dos 3% aquelas cidades que estão cadastradas na Secretaria de Direitos Humanos. Nós vamos entrar em outro assunto. Existe uma IN 1311 do ano passado, 1311, que disse o seguinte, que o que se tentou pela Receita foi organizar, ou seja, as doações eram feitas para CNPJ de gabinete de prefeitura, para CNPJ de conselho. Então, essa instrução normativa diz o seguinte: olha, vamos abrir um CNPJ para o fundo da criança e do adolescente, um CNPJ para o fundo do idoso. Certo. Foi dado um prazo muito curto para isso. Pouca gente ficou sabendo, poucas entidades ficaram sabendo. Tanto que eu acredito que o Estado de São Paulo deve ter 550, 560 municípios. Desses, a gente só encontra lá no PGD, ou seja, o Programa Gerador da Declaração desse ano, somente 26 cidades. Então, não foi descuido do Conselho de Assis, não foi descuido do Conselho de Marília. Por exemplo, na nossa região de 56 municípios, só um se cadastrou, que é Garça. E ainda erroneamente, mas ele consta lá. A hora que a pessoa abrir a declaração, o programa gerador, ele vai ver no resumo. Se a pessoa quiser fazer um teste, entra no resumo, lá está assim, escrito doações diretamente ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá ele escolhe a cidade, já aparece o CNPJ do fundo e no campo direito aparece o valor que ele pode doar, que seria os 3% que o próprio programa já dá para ele o valor exatinho. Então não tem jeito da pessoa errar, como poderia estar sujeita a erro no ano passado, no ano base. Então esses 3%, o próprio programa já calcula e já dá. Se ele quiser doar até mais, ele pode, só que ele vai ter que fazer um DARF, porque o programa gera o DARF para ele também. Pronto, então ele vai ter que fazer um outro DARF e gerar. Só que esse valor que ele doou a mais, vamos supor que o limite seja R$1.000, ele queira doar 2, não tem problema nenhum, ele pode doar 2, só que ele só vai poder descontar os 1.000, que é novamente os 3%. O resto ele vai realmente gastar a parte. Perfeito, assim. Perfeito. E só mais um gancho, esse fato, além de ajudar a sociedade, vamos supor, se uma pessoa hoje doa R$1.000 desses 3%, agora que essa doação encerra até as 16 horas do dia 30 de abril. Horário bancário. A declaração se estende até as 23 horas e 59 minutos. Então, essa pessoa, por exemplo, que doa esses R$1.000, se ela receber essa restituição em dezembro, esse dinheiro vai ser corrigido, muito mais que a poupança, porque é corrigido pela Selic. Além dos benefícios da sociedade, a pessoa acaba ganhando como se fosse uma aplicação, porque isso é corrigido até a data que ele receber a restituição. Entendi. Se uma pessoa teria, por exemplo, imposto a pagar e queira dividir em cotas, o imposto vai diminuir, porque ele já doou uma parte. Então, se ele devia R$4.000 de imposto, ele doou 1.000, fica devendo 300. Se ele dividir em 8 cotas, que a lei permite em 8, toda a cota é reajustada pela Selic. Então, em vez de ser reajustado sobre 4.000, vai ser reajustado só sobre 3. Então, tem essa vantagem também. A pessoa que tem o dinheiro disponível e queira... O que você indicaria? Vamos levar isso para uma linguagem simples para quem está mexendo no imposto de renda. O que você... O contador é o melhor, é mais indicado para que
como fazer, o quanto poder fazer, porque as pessoas acabam se acostumando com o próprio programa, que é muito fácil, é ágil, sim, e a pessoa vai fazendo ali. Mas esse tipo de orientação, busca o quê? A própria receita, o próprio contador, o que você indicaria, Levi? Olha, eu digo que o contador é o nosso médico fiscal, né? Tá. Porque ele que sabe dos possíveis problemas que tem, é a pessoa mais indicada. Tá. Ele até um dia comentando com a Magda, eu falei, olha, o potencial está na mão do contador. Ele sabe quem que pode doar, quem que faz a declaração completa, quem que poderia doar esse percentual. Agora, nós também estamos à disposição, né? Deixar bem claro, se a pessoa querer doar realmente para o Conselho de Assis, e ainda o nosso programa, devido a esse problema do não cadastramento de várias cidades, ainda não está preparado para receber essa doação dos 3. Por que não estão cadastrados ainda? É porque houve é o que eu disse para você, essa instrução normativa foi muito curta, rápido. Foi uma instrução que foi praticamente editada, publicada no diário no final do ano, deu 10 dias de prazo, tá? Esse prazo se encerrou em 10 de janeiro, depois 20 de janeiro, depois se estendeu novamente até 31 de março, parece que o Conselho fez, né, Magda? O Conselho fez a nova inscrição. Fizemos. Então eu acredito, eu espero, até contraditório, mas eu sempre estou pedindo para que o contribuinte entregue antes, né? Agora eu vou pedir para aqueles que queiram doar, que esperem mais um pouco. Hoje é dia 8, tem uma folga ainda grande de 22 dias, esperem mais uns 10, 15 dias. Eu acredito que vai ser lançado um novo programa, uma nova versão, que a gente está na 1.0, isso, já com aquelas cidades que se cadastraram no dia 31 de março, porque é um universo muito grande e está tendo muito problema. E se conseguir organizar isso, é um problema que também vai ser resolvido para a Receita, porque isso pode dar malha. E se der malha, tem todo um processo, é alto, é exigir de auditores que trabalham em incentivo o contribuinte. Então, eu tenho quase certeza que vai ser lançado um novo programa. Vale a pena aguardar um pouco mais acredito que sim. Eu acredito que sim, mais uns 10, 15 dias. Ok? Você quer falar alguma coisa, Maria? Então, eu gostaria de estar esclarecendo. O que aconteceu? Essa normativa está aqui na minha mão, uma normativa que saiu agora dia 31 de dezembro de 2012, essa normativa. Dia 31 de dezembro de 2012. Sim, é bom deixar claro isso. É uma normativa. Exatamente. É uma normativa número 1311, que diz o seguinte: que todos os conselhos municipais teriam que se cadastrar na Secretaria na Secretaria de Direitos Humanos. Certo. Muito bem. Ele deu um prazo de 20 dias para se cadastrar. Só que essa normativa não chegou para nós, os presidentes dos conselhos. Eu fiquei sabendo isso por um acaso. Entrei em contato com o CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente, que não sabiam dessa normativa. Entrei em contato com o CONDECA, que é o Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente, que não sabia dessa normativa. Entrei em contato com a Secretaria de Direitos Humanos, já que foram elas que trouxe essa normativa. Eles não sabiam dessa normativa. Né? Tanto isso é fato que dos 560 municípios, só 26 aparecem lá. Da nossa região, Garça, Presidente Prudente, que aparece, né? São Paulo, Campinas, uma outra cidade pequena, mas de 560 municípios, só 26 aparecem. Então, essa IN foi muito pouco divulgada. Esse que foi o problema. Entendi. Mas eu acredito que muitos conselhos conseguiram, até dia 31 de março, né, Magno, arrumar um CNPJ e se cadastrar na Associação, na Secretaria dos Direitos Humanos. Eu entrei em contato com essas pessoas, aí que eles ficaram sabendo dessa normativa. Na mesma semana que eu entrei em contato, eles fizeram uma reunião em Brasília para decidir o que fazer, porque já que os conselhos não sabiam e seriam prejudicados, foi diante dessa minha iniciativa de entrar em contato com essas pessoas que eles prorrogaram, então era até dia 20 de agosto, aí prorrogaram até para o dia 30 de março. Só que, o que eles diziam? Que poderia ser o CNPJ do Conselho, né? Teria que ter um CNPJ do Conselho, mais a conta do Conselho. Nós, Assis, já temos, antes dessa normativa, nós já temos o CNPJ do Conselho mais a conta. Muito bem.
No último dia, na semana terminando em março, a semana de 31 de março, né? Eles entraram com outra informação, que teria que ser o CNPJ do fundo municipal. Então, nem eles estavam mais ou menos sabendo o que eles queriam, o que era para fazer. E nós tivemos que correr, fazer o CNPJ do fundo, nós legalizamos isso, então hoje nós temos a CNPJ do fundo. Porém, essas cidades que conseguiram esse cadastro na Receita Federal, que consta lá, nós verificamos que a maioria não tem o CNPJ do fundo, e sim da prefeitura ou do conselho. Não é, isso, vai ter que corrigir. Além de só estar essas 26, muitas delas estão com o CNPJ errado, não está de acordo com as normas dessa instrução normativa. Então, por isso que, mais uma vez, eu estou acreditando que será emitido outro programa gerador, outro PGD, outra versão. Entendi. Então, mais uma vez, aqueles que forem doar, esperem mais um pouquinho. A gente está dentro do prazo, isso não vai prejudicar ninguém, muito pelo contrário, né? É uma chance desse benefício vier para o município. Ainda bem que nós estamos na fase da internet, na fase da agilidade, né? Porque imagina, antigamente ela tinha que ser na... Nossa, era no papel, né? Até fazer isso já era para outro ano. Né? É verdade. Por isso que eu acredito que será lançado outro programa. Bom, deixa eu mais algumas perguntas, prestigiando o nosso telespectador. Oi, Zé Luiz, esse programa é ótimo, muito obrigado. Quero saber o que acontece se eu indicar uma entidade para doar, mas ela não tiver a documentação correta. Para onde vai esse valor? Quer dizer, é aquela história antiga que... Né? E quem não tem a documentação? Vamos levar em consideração que eu quero doar para determinada entidade, mas se ela não tem a documentação correta, o que acontece? Então, se você quiser doar realmente para essa entidade, você pode doar, só que você não vai poder declarar no seu imposto de renda, porque se declarar vai ter problema. Então, assim, o certo, neste período, só nesse período, de 1º de janeiro a 30 de abril, você só pode doar para o conselho. Depois, dia 1º de maio a 31 de dezembro, aí você pode doar para essa entidade. O que essa entidade vai fazer com esse dinheiro? É aquilo que eu falei. Ela vai estar pagando funcionário, ela vai estar pagando as despesas diárias que ela tem, do dia a dia. É isso que ela vai estar fazendo. Agora, se você deixar claro isso para as pessoas que fizeram doação para a entidade nesse período, se você fez isso e já fez a sua declaração de imposto de renda, já entregou, procure a Receita Federal. Tá, a Ana Maria está perguntando o seguinte: boa tarde, Zé Luiz, liguei a TV agora, não sei se já foi falado sobre isso, mas eu queria saber qual a diferença de eu indicar para onde eu quero que vá a minha doação ou para o próprio conselho. Está perguntando a Ana Maria. Então. É o que a gente está falando. Né? Exatamente. Se ela fizer essa doação, volto a repetir, se ela fizer essa doação para o conselho, é o conselho que vai redistribuir esse dinheiro. Se ela fizer diretamente para a entidade, aí a entidade vai estar usufruindo desse dinheiro. Porém, ela não pode fazer nesse período, né, que é 1º de janeiro a 30 de março. Você deve ser muito cobrada, obviamente quem está à frente de um conselho como esse tem toda uma expectativa para que as crianças estejam amparadas, os adolescentes. Então essa pergunta vem, eu acho que de uma forma que diz o seguinte: assistem muitas instituições beneficentes. Como podemos saber quem mais precisa da doação? Existe um relatório que nós podemos ter acesso? Está perguntando a Bia. Ou seja, quer saber qual é o parâmetro, aquilo que eu perguntei agora há pouco, o parâmetro para você falar, não, essa precisa mais. Então, nós temos um diagnóstico que é realizado pelo Rede Ciranda. A Rede Ciranda é uma instituição também que pode fazer doações para ela, para o Rede Ciranda, que faz um trabalho de estar dando apoio, respaldo para todas as entidades. Fora isso, ela também dá respaldo para o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Então, o Rede Ciranda, todo ano, ele faz um diagnóstico do município para saber qual é o problema maior que nós enfrentamos hoje. Então, nós sabemos que o problema maior é prostituição, drogadição e também gravidez precoce. Hoje, nós sabemos também que tem 2 entidades que estão necessitando de ajuda. Uma é o Nosso Lar. Por quê? Porque ele tinha o respaldo da Fundação Telefônica e não está tendo mais. Nós estamos hoje, em Assis, com 200 casos de adolescentes em medida socioeducativa. Vamos pegar lá, então, Marília. Marília tem 46.
Então, nós estamos com um número muito grande. Nós temos 200 casos. Exatamente, exatamente. Então, hoje, a gente tem um número de adolescentes aqui, pelo IBGE, que dá 25 mil adolescentes, de criança de 0 a 19 anos, tá? Crianças e adolescentes. Com 200 casos, é muita coisa, é muita proporcionalmente coisa. Se nós pegarmos Marília, que tem 60 mil habitantes de criança de 0 a 19 anos, então, 46 pessoas, então o número de Assis é muito grande. Então, o que nós estamos precisando hoje? De fortalecer as medidas socioeducativas, trabalhar com garantias de direito para que esse adolescente não venha a infracionar. E caso ele venha infracionar, que ele realmente tenha um respaldo. E hoje, nosso lar não está tendo esse trabalho, quer dizer, perdão, nosso lar tem um trabalho, mas não com a mesma qualidade exatamente que tinha antigamente. Em função, por que houve esse rompimento da Telefônica? A Fundação Telefônica ela patrocinou durante 5 anos. Hoje, projeto da empresa que resolveu não fazer mais. Exatamente, foi isto. Que pena. Bom, o bom do nosso telespectador, nós estamos aqui falando sobre imposto de renda, sobre doação, e ele quer participar e já está sugerindo uma pauta aqui. Tem um aluno dizendo o seguinte, eu vou até levantar realmente vou convidar os nossos amigos aqui. Boa tarde a todos, a Luiz gostaria de sugerir uma pauta. Por que é só começar a ameaçar chover que a energia começa a cair? Já tive muitos aparelhos de TV, computador, entre outros aparelhos, mas o pior foi a geladeira e fiquei 15 dias com uma emprestada. Já morei no bairro Santa Cecília, no Jardim Europa, e é tudo igual. E assinando o anônimo que não quer se comprometer, obviamente. Né? Mas é uma boa pauta. Vamos trazer o Maurício aqui para falar sobre isso. Vamos falar de imposto de renda propriamente dito? Agora vamos falar sobre... Você citou uma coisa que também, alguns anos atrás, a gente fala isso, parece que a gente tem 170 anos, mas algum tempo atrás, quando a pessoa caía na malha, significava que agora para sair vai ser complicado. A malha hoje, eu queria que você explicasse como ela funciona e se não tem que ter esse fantasma, ou seja, quem cai na malha dá para fazer aí as correções devidas. Eu queria que você explicasse como a pessoa cai e como ela deve proceder para acertar isso. Zé, é o seguinte, malha, eu sempre tive a certeza que malha não é sinônimo de erro. Eu sempre disse que malha é sinônimo de conferência. Uma pessoa que está em malha não é porque errou a declaração. A Receita está conferindo os dados que ela prestou. Com certeza, se ela prestou algum dado ali no programa gerador, ela deve ter documentação que embase essas informações. A campeã da malha justamente são os assalariados, que a informação da fonte pagadora não bate com o que ele declarou, certo? Essa é a campeã, ou seja, a fonte pagadora transmite para a Receita uma coisa que se chama DIRF, Declaração de Imposto Retido na Fonte, onde ela diz, olha, o contribuinte A recebeu tanto, teve tanto de retenção e tanto de previdência retido. A pessoa informa outros números. Então, como as informações não se casam, é malha, certo? Outra, pagamentos de despesas médicas, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, dependendo da quantia dessas despesas também vai ser conferido. Já não é erro, né? Porque a pessoa muitas vezes tem os recibos, tem as formas de pagamento. Outro detalhe, a pessoa que utiliza de um profissional dessa área que pode fazer dedução, eu sempre aconselho, pegue o recibo, pague com cheque, certo? Comprovação, porque não é somente aquele papelzinho azul, aquele recibo. A Receita, no artigo 36 do Regulamento de Imposto de Renda, diz que o auditor pode, a qualquer momento, pedir essa documentação e qualquer documento que ele achar que ele deva intimar o contribuinte a apresentar. Então, eu sempre aconselho, utilizou de um serviço de médico, pegue o recibo, dê um cheque nominal ao médico, ou se quiser fazer um saque no banco em dinheiro, só que aquele saque tem que ser no dia que está datado o recibo e no valor do recibo. Ele não pode alegar que fez um saque de 10 mil, deu 1.000 para o médico, pagou uma conta, pagou outra. Tem que ser um valor do saque exato no dia que foi emitido o recibo. Ou um comprovante de cartão de crédito. O que acontece no caso, por exemplo, como esse? Você está dizendo, quer dizer, a pessoa tem lá o recibo e aí cai na malha e ele vai levar lá, mas ele não tem o cheque.
Como ele consegue comprovar ou não consegue comprovar e aí perde-se o recibo? Olha, eu já vi várias maneiras de a pessoa não ter o comprovante do pagamento, mas ter uma nota fiscal de uma farmácia daquele remédio que a pessoa está tomando, às vezes um exame médico, uma radiografia, porque lá diz, nesse artigo, ele diz que qualquer tipo de documento que comprove, certo? Mas o ideal, gente, é você, um cheque, um cartão de crédito, um saque no banco, né? Como eu disse. Essa também é uma das campeãs de malha. Temos aí também a parte de ganho de capital, de aluguéis, que pessoas não declaram e as imobiliárias informam para a Receita através de um programa que se chama DIMOB, Declaração de Imobiliária, onde ela informa o aluguel e a pessoa não declara esse aluguel. Uma série de coisas, né? O próprio contribuinte às vezes informa errado, acha que um imposto seria um imposto retido na fonte, ele coloca um imposto complementar, e olha que a declaração mudou muito, né? Se a gente está falando de tempos atrás, mas ela facilitou muito. Até na parte de doações, a doação estava junto com os pagamentos, então você via lá pagamentos efetuados a médico, a hospitais, a entidades de assistência médica, e a doação estava lá. Hoje a Receita apartou, tirou os pagamentos efetuados das doações. Está bem claro no campo lá, doações e pagamentos. Tem erros de preenchimento, também é comum. A pessoa coloca um dependente lá e o dependente tem rendimento e ela não declara o rendimento desses dependentes, só utiliza da dedução que aquele dependente proporciona. Às vezes o dependente também entregou a declaração, ele não sabe, tá? Então, você me perguntou como que acontece isso. Ele é intimado a apresentar a documentação, ele apresenta, o auditor analisa. Caso ele não consiga comprovar isso, por exemplo, uma despesa médica, o auditor glosa e aí se começa o litígio, ou seja, abre-se o processo administrativo, abre-se o auto de infração. Em cima disso é dada oportunidade para o contribuinte se defender, entrar com uma impugnação e depois um recurso. Antigamente, a Receita não informava que o contribuinte estava em malha, ela simplesmente mandava um comunicado. Hoje não, o contribuinte entrega a declaração, esses 1.600, 2.000 que eu citei a você que já estão na malha em 2013, se eles entrarem no site da Receita, informando o CPF deles, eles já sabem. Já sabe o que já sabe, porque aparece lá em processamento ou retido, alguma informação já está lá. Então, ela prepara, ninguém quer fazer armadilha para o contribuinte, tá? Entendi. Ele prepara já o contribuinte com bastante antecedência sobre o assunto. Bom, tenho mais... Vai chegando de todo lado, né? A gente vai pegando aqui algumas para você, Magda. Existe fiscalização para saber da aplicação das doações? Por exemplo, eu não gosto de doar para... Está citando aqui um programa de televisão. Eu posso falar, não tem nenhum problema. Para Criança Esperança, porque só nas vésperas do programa é que começa a aparecer mostrando algumas instituições. Prefiro doar para o Teleton porque eles dizem com antecedência qual preciso e para quê. Além disso, mostram as obras realizadas. Não poderia ser feita a mesma coisa em Assis, mostrar o que foi feito com dinheiro, ou seja, prestar contas. Também quero ficar anônimo. As pessoas não querem pôr o nome aqui por motivos óbvios. Né? Eu acho que realmente é perfeito isso. Nós estamos pensando nisso, sim. Por exemplo, essas entidades que agora recebeu 65 mil, essas 3 entidades serão fiscalizadas. Nós iremos ver o que eles estão fazendo. Eles vão ter que prestar conta, vão ter que fazer um relatório prestando conta de todo o dinheiro que eles vão utilizar, com o que vão gastar, e isso tudo vai estar no site do Conselho. Certo. Eu acho importante, né? Eu acho que é direito da pessoa também saber. Eu concordo aqui, não estou indo contra nem Criança Esperança. Com certeza, eu acho que o dinheiro... saber o que está acontecendo, o que vai fazer com aquele dinheiro, se funcionou, né, Magda? Sim, esse dinheiro é da população e a população ela tem o direito de saber o que está sendo feito. Eu acho que a gente só vai poder trabalhar realmente com transparência e conseguir fazer um bom trabalho se a gente colocar isso aí no site e mostrar realmente o que está sendo feito. Levi, voltando a falar de imposto de renda. Eu, de novo, de uma forma leiga, porque eu não sou contador, nada disso, a gente é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda e ela é feita. Mas eu vejo assim que, se a pessoa raciocinar um pouco, ela vai saber que não tem mais como burlar determinadas situações.
E eu não digo, às vezes por má fé, às vezes por perder um recibo. Hoje as pessoas são mais organizadas, tem o cartão de crédito, tem lá o boletim do cartão, tem o cheque lá que tem lá, o próprio banco manda no final do ano, enfim. Você tem algumas coisas que até fundamentam aquela declaração. Há algum tempo atrás, talvez as pessoas não tivessem isso e apresentavam achando que passaria. Hoje, para resumir, é muito difícil. O cruzamento das informações acontece de uma forma muito fácil. Não dá mais para... Não é isso? Não, hoje é instantâneo. Né? A Receita tem informações como a DIRF, como a DIMOB, como a DOI, que são a informação que o cartório de registro de imóveis faz para a Receita Federal sobre as alienações de bens. Então, as informações se cruzam. A gente já tem essa informação em fevereiro, em março. Certo? O contribuinte vai entregando durante esse período a declaração, aquilo é instantâneo o cruzamento. Tá? Não estou alegando que o contribuinte faça a coisa de maneira ilícita, não é isso, mas aquela informação que ele está colocando ali, às vezes contém erro, principalmente de cadastro, isso é muito comum. E apesar do programa às vezes ser crítico, aquilo passa. E é coisa de, se você transmitir hoje uma declaração às 10 horas da noite, no dia seguinte, amanhã, ela já vai estar bloqueada. Tá? Isso certo. Daí é instantâneo. A informação, antes a gente tinha que conferir no papel, aquilo era problemático. Hoje não, ele transmite, coisa de 12 horas ele já está em malha. Dá para a gente fazer, pelo menos assim, uma apuração, não precisa ser números exatos, mas de quanto vem aumentando ou não o número de contribuintes que estão declarando mesmo? Olha, a quantia de contribuintes eu não tenho ideia, mas eu vou dar uma informação diferente que acho que vai ser útil até para a Magda. Tá. Nós fizemos uma palestra ano passado, né? E foi levantado que a cidade de Assis, só estamos falando de Assis, em 2011 tinha um potencial de imposto devido de 1,5 milhão. Tá. Hoje nós estamos com uma previsão de 2 milhões. Tá? Então agora você imagina, sobre 2 milhões, 6%. É um dinheiro razoável. Né? Sim. O dinheiro, né? E isso daí, se não ficar no município, vai para a União, depois a União tem outros meios de distribuir. Então, é um potencial grande, são 2 milhões, e além da criança e adolescente, também existe do fundo do idoso, né? E agora, uma novidade nessa declaração de 2013, que também pode ser doado 1% desses 2 milhões, que é o que a gente imagina que vai ser retido de imposto, o imposto devido, tem mais 1% que pode ser para a instituição do câncer e mais 1% para a instituição deficiente físico. Certo? Lógico, essas entidades têm que ter o CNPJ do fundo. E para isso a gente está à disposição na Receita para fornecer esse CNPJ. Então é um potencial muito grande. Às vezes a pessoa não tem ideia, né? Eu vejo não só o pessoal do câncer, mas muitas entidades fazendo quermesse, vendendo, né? Às vezes numa praça ali, a pessoal lutando, vendendo milho e tal. E lá tem 20 mil reais parado, que ninguém utiliza, que ou por desconhecimento, né? Ou às vezes por falta de informação, né? Então, tem esse potencial lá. Então, nós temos certeza que de 1,5 milhão vai chegar a 2 milhões o imposto devido aqui na cidade de Assis. Não estamos falando da região, a cidade de Assis. Nossa, é ótimo. Agora, é importante as pessoas também saberem que, assim, elas não estão doando, elas estão simplesmente transferindo esse dinheiro que iria para a União para o município. Não está pondo mais. É isso que você quer dizer, para deixar claro. Perdão. Não está pondo mais. Ela está doando, mas já vai pagar para a União. Ela vai pagar no critério dela. Ou para a União, ou para aqui, para o Conselho, ela vai pagar. Então, que ao invés de ir para a União, que a gente não sabe exatamente para onde que vai esse dinheiro, que deixe aqui no município e fiscalize. Que essas pessoas que estão fazendo essas declarações e essas doações, que fiscalize essas entidades, fiscalize o Conselho, para saber o que está sendo feito com esse dinheiro. Vamos prestigiar aqui o meu telespectador através dos e-mails, reprise. Eu vou ter que mudar o horário, já falei isso algumas vezes aqui, o pessoal está pedindo que o programa comece depois das 6 para que eles possam participar. E aqui mais uma, o Paulo está dizendo o seguinte: oi Zé Luiz, estou enviando e-mail, mas só vou ver o reprise. Adoro o programa Revista Eletrônica, mas gostaria de participar. Poderia ser depois das 18, né? Abraço do Paulo. Paulo, a gente está quase lá, eu acho que a gente vai passar para depois das 18 horas para que tenha mais participações. E mais uma pergunta chegando aqui. A Patrícia, a gente já falou sobre isso, mas eu vou só ratificar. Por que algumas instituições recebem mais doações que outras? Qual o critério? Você já falou sobre isso, né?
Não é que ela recebe mais doações que outras. Tem algumas instituições que ela recebe até essas doações, as pessoas fazem diretamente para a entidade. Então, por exemplo, nós temos muitas pessoas que fazem doações para pai, por exemplo. Preferem fazer para pai. É um direito dela e ninguém tem que questionar isso. Certo. E tem outras entidades, como, por exemplo, vou voltar agora para o Nosso Lar. Muitas pessoas deixam de fazer doações para o Nosso Lar porque são adolescentes em medida socioeducativa, acreditam que esses adolescentes já não têm mais o jeito, que não devem ajudar, que já são adolescentes que infracionaram, então não precisa. E ao contrário. Nós temos hoje a COUP também, que é uma outra instituição que pegou fogo, que está necessitando, e muitas pessoas também não doam, não fazem doações para a COUP. Em compensação, faz para pai, faz para casa da menina, faz para casa da criança. Mas é o direito deles. Pois é, eu acho que é muito importante tudo isso que a gente está dizendo, e principalmente também a fiscalização. Eu acho que isso é importante. Eu acho que as coisas deveriam ser diferentes. Né? Aqui houve uma citação de 2 grandes programas, que um é de uma emissora, outro é da outra, quando ela falava sobre o Teleton e o Criança Esperança. Eu acho que você se adiantar para que eu preciso, de quanto eu preciso, e disponibilizar por que precisa daquele valor, as pessoas têm mais credibilidade, as pessoas têm mais confiança de fazer aquela doação. Ou seja, nós precisamos construir agora aqui um almoxarifado para guardar tal coisa, porque vai servir para isso, para isso. Quanto custa? 50 mil. Campanha para os 50 mil. Eu acho que se as entidades fizessem assim, talvez tivesse até um retorno maior da sociedade. Eu tenho certeza que a grande maioria, a gente vem trabalhando aqui na TV, você sabe muito bem disso, os meus companheiros de Rotary sabem disso, a gente já vem trabalhando há algum tempo em relação a essa doação, para que vá direto, como a gente já vinha discutindo isso. Vai lá para a União e depois a União vai mandar, sabe-se quando e que formato que isso vem. Né? Então eu acho que campanhas, né, que são campanhas não pagas, vocês estão aqui hoje, assim como eu tenho certeza que os veículos de comunicação abrem espaço, a gente tem que ter consciência que o veículo de comunicação, uma coisa é comércio e a outra é a prestação de serviço. Essas campanhas são muito boas para que o contribuinte, aquelas pessoas que têm condições de ajudar, possam participar. Eu até cito aqui, quando eu digo que eu gostaria que viesse aqui, e vem representantes do Rotary, do Lions, da maçonaria, que digam o que estão fazendo em determinados projetos, não para mostrar, olha, nós estamos fazendo, mas sim para tentar trazer mais pessoas, que as pessoas se sensibilizem com aquele projeto, com aquelas doações ou com aquela participação, para que a gente possa ter um número maior de pessoas atendidas. Eu acho que o objetivo principal é esse. Levi, vamos ratificar agora as datas. Vamos falar do Leão de novo aqui. Quais são os últimos prazos, pessoa física e pessoa jurídica, Levi? Olha, o último prazo para pessoa física é agora dia 30/4, né? Esse final desse mês, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Esse é o último horário. E para a doação? Tá. Vamos pensar no melhor, que esse PGD seja arrumado, que consiga colocar o CNPJ do fundo aqui da criança e do adolescente de Assis. O programa vai gerar um DARF, já não é mais um boleto. O próprio programa vai dar um DARF com o limite que eu disse a você, que o próprio programa já calcula, então não dá margem de erro. Tá? E esse contribuinte vai pegar esse DARF, ele tem que recolher até às 16 horas. Eu entendo, eu já estava comentando outro dia, que eu acho que a tendência dos próximos programas de geradores de declaração, a tendência é que a doação seja feita durante o exercício, ou seja, durante o dia 1º de janeiro ao dia 30/4. Por quê? Porque como é o próprio programa, que você somente escolhe a cidade, ele já te dá o CNPJ, ele já te dá o valor máximo que você pode doar, então não dá erro isso. Né? E não vai depender mais de uma declaração que se chama DBF, que é Declaração de Benefícios Fiscais, que o fundo transmite isso para a Receita. Olha, o contribuinte A doou tanto, contribuinte B. Se caso não for passado isso nessa declaração, o que acontece? O contribuinte fica em malha. Então, vai eliminar também esse problema. Então, apesar que eu acho que tem que mudar um decreto, que é o decreto 3.000, mas essa é a tendência, que seja feita tudo
dentro do programa gerador. Não dá erro. Aquilo se calcula o limite máximo que pode dar para o contribuinte, se ele quiser doar menos, ou se ele quiser separar para criança e adolescente, separar uma parte para o idoso, né? E esse tem mais esse 1% que é do câncer e o outro do deficiente físico. Então, no total, são 8%. Entendi. Certo? 8% que está sendo mal utilizado. E eu acho que é a tendência. É a tendência, né? Nós vimos outro dia lá, a gente entra no programa e realmente ele já dá o CNPJ, já informa a cidade, informa o valor. Que é para não errar. Perfeito, é para não errar. Deixa eu ver que está chegando mais e-mail aqui, deixa eu ver. Bom, eu vou lendo aqui. É que o ao vivo é duro, porque você no meio do caminho pode ter alguma coisa que não deveria ler, mas vamos lá. Acho que não existe campanha com banners, etc., para deixar esse dinheiro no município. As poucas vezes que eu ouvi falar sobre isso, foi entrevistas feitas no programa, poucas vezes no programa, por isso quero te parabenizar. Obrigado, a Kátia está dizendo. Quem deveria estar à frente dessas campanhas todos os anos? Bom, Kátia, primeiro agradeço que ela está dizendo que a gente abre espaço aqui, que tem visto aqui. Mas é óbvio que tem pessoas que, outros veículos de comunicação que também estão divulgando, que também estão abrindo esse espaço para a gente. Agradeço a Kátia aqui e ela está dizendo se tem essas campanhas com banners, tem, né? Tem, né? Nós estamos com esse trabalho, sim, perto do Amigão, tem outro lá perto do... Eu peço desculpa que eu ainda tenho dificuldade. Você está falando em outdoor, é isso? Outdoor, nós temos, banner também temos, nós estamos com campanha no jornal, no rádio. Porém, este ano, nós freamos um pouquinho decorrente a essas mudanças. Então, para que as pessoas não façam essas doações, principalmente para as entidades, e depois tenha problema, vai ter problema lá na Receita Federal, então nós brecamos um pouco essas campanhas. Mas sempre fizemos, desde... há 3 anos que eu estou no Conselho, há 3 anos que nós realizamos essas campanhas, sim. Muito bem. Vou pedir para você fazer as suas considerações finais, fazer os últimos apelos aqui também. Eu já te disse isso da outra oportunidade que esteve aqui, que a TV10 está de portas abertas para esse tipo de divulgação. Eu acho que é extremamente importante, é consciente, né? E é inteligente. Se nós podemos ter esse dinheiro aqui, de forma rápida, investido no conselho, cuidando da criança, cuidando do adolescente, cuidando do idoso, né? Agora tem a abertura para o câncer, para o deficiente, quer dizer, se a gente pode fazer isso, nós devemos fazer isso, é muito mais inteligente, é o desenvolvimento do próprio município, né? Começa por aí, eu acho o caminho. Então, quero que você seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, fique à vontade para as suas considerações finais, eu espero que seja um sucesso. E já com essa previsão do Levi, desse aumentozinho, tomara que as pessoas se conscientizem e que esse dinheiro entre para os nossos conselhos, entidades, enfim. Eu agradeço a sua atenção, sempre convidando a gente, sempre estando aí com a gente, nos auxiliando. E gostaria de pedir para que as pessoas que aguardem um pouco mais para fazer a sua declaração de imposto de renda, né, dê mais essa semana aí para a gente ver como que vai ficar. E doem, por gentileza. Tá certo. Obrigada. Ô, Levi, eu vou te agradecer e eu acho que você estando aqui, para um número maior de pessoas, eu sei que muita gente já te conhece, mas eu acho que você é exatamente o exemplo dessa mudança da visão do que as pessoas têm. Você é uma pessoa de relacionamento social, você é uma pessoa que está na sociedade, as pessoas te conhecem, você tem a credibilidade para conversar, mas levar ali da forma correta. E eu acho que é por isso que as coisas estão andando de uma forma diferente. Quando você falou sobre o servidor, né, que ele está ali hoje mais prestando um serviço como se fosse uma empresa realmente, eu acho que isso está funcionando muito bem. E esse convívio com a sociedade dessa forma que você faz, está levando a essa nova imagem que a gente tem da Receita Federal. Tenho certeza disso. As portas da TV sempre abertas, quando você quiser uma divulgação, estamos à disposição. Obrigado, Zé. Eu acho que esse é o nosso outdoor da Receita. A gente tem várias reuniões todo mês e sempre é focado isso daí. A imagem tem que ser mudada. Parabenizando a Magda pelo serviço que ela presta, a você, obrigado pela oportunidade. Pedir mais uma vez para o contribuinte, aguarde mais um pouco. Tá? Mesmo que não surja o CNPJ, o nome de Assis ali, ele pode continuar doando e ele vai utilizar isso o ano que vem, 2014. Certo. Esse dinheiro
confirmando novamente, esse dinheiro fica na cidade. O gesto é um gesto nobre. A Receita Federal vê isso como uma coisa séria, tanto que eu vim aqui, já se foi divulgado em rádio, já veio auditores de Marília para fazer palestras a respeito desse assunto. Então, a gente quer, e com certeza, que esse dinheiro, esses 2 milhões, que é a previsão nossa, que fique na nossa cidade, para o nosso idoso, para nossas crianças, para o deficiente físico, para a pessoa portadora de câncer. E estamos também lá na Rua Ângelo Bertoncini 270, das 8 às 11 horas, à disposição. Eu sei que dúvida sempre surge, né? Às vezes você não consegue deixar tudo claro, mas a gente está lá à disposição do público. Existe um plantão fiscal também, que atende via telefone a partir das 13h30 até as 17 horas. Esse plantão fica em Marília. O telefone, o código lá da área é 14-2105-3400, todo dia, nesse período até qualquer dúvida pode ser saneada. Também, se no caso não consiga, às vezes esse movimento aumenta um pouco na receita, na parte da manhã, se a pessoa quiser via telefone, também existe plantão, no 14-2105-3400. Obrigado, Levi. Obrigado você. Muito bem, e assim eu quero agradecer mais uma vez a você, telespectador, que nos acompanhou ao vivo aqui no Revista Eletrônica, e a você que vai assistir o reprise, né, do Revista Eletrônica, importantíssimo, eu vou só ratificar, você não tem que pôr nada a mais, você simplesmente vai facilitar, né, dentro daquilo que você já tem que pagar realmente de imposto de renda, você vai doar esses 6%, não é isso? Esses 6% que vai ficar disponibilizado diretamente para as entidades do município, no caso o Conselho vai fazer essa distribuição. Então eu espero que as pessoas, eu vou até fazer questão de reprisar mais vezes esse programa, para que as pessoas possam ter consciência e possam ajudar as entidades de Assis, que o Conselho possa ter esse aumento, se Deus quiser, do imposto de renda, doados ao Conselho da Criança e do Adolescente. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu estarei de volta mais uma vez ao vivo, por enquanto ainda às 15:45 da tarde, mas para você que mandou os e-mails, a gente está sim estudando para mudança para 18 horas a programação do Revista Eletrônica. Um grande abraço a você. Obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã.